eu coloquei aqui, né, uma das coisas que movimentou as redes sociais, inclusive algumas pessoas falando, né, acertou no alvo, mas errou, né, o tiro fez uma curva. Ai, tá vendo, o Romulus Maia sempre avisou que tinha essa história do Pegasus e tal. Olha aí a confirmação, o Ministério da Defesa e o GSI queriam o Pegasus, quer dizer, queriam um programa, aí Carlos Bolsonaro, sempre ele, né, que espantalho indispensável, incontrolável, entrou lá para dizer que tinha que ser o pessoal de Israel e tal, com Pegasus e não sei o quê. E aí o Carlos Bolsonaro, que é da minha geração, inclusive, você sabe que eu tenho conhecidos em comum, colégios de faculdade, que eram amigos aí da época de colégio, escola naval, sei lá, do clã Bolsonaro, né? Então ele é da minha geração, ele via Cavaleiros do Zodíaco, falou, o único Pegasus que eu conheço é o Seiya, lá do Cavaleiros do Zodíaco. Então, aí ele fez gracinha, né? Aí, veja, aqui, por exemplo, a Fátima, não, a Fátima foi na correta, né? Ela então compartilhou lá a plantação do valor, hein? Até assim, de grife, né? Então, Carlos Bolsonaro cria, quantas crises, né? Cria crise militar ao intervir em edital para a compra ali dos aplicativos de monitoramento, espiões, né? Spywares. Aí a Fátima comentou, ó, perceberam como a estratégia dos generais manipula o jogo, direcionando o mesmo para um governo dos Bolsonaro paralelo, com o objetivo que se torne o alvo central para tirar do exército brasileiro a responsabilidade do caos que conduz o Brasil da condição de soberano para o de colônia, né? Pior que colônia. Eu estava falando com isso com o Pepe de Tranois, olha, é pior que uma feitoria daquelas que Portugal fazia na costa africana, né? Assim, um território de Lembra saque. da ABIN paralela também? Claro, como esquecer da BIM Paralelo, Pois é, Gabinete do Ódio e do tal. ódio, tudo É. isso aí. Pois é, aí eu comentei o seguinte, ó, falei, ó, mais uma perna da operação psicológica tocada metonicamente pelo general Heleno, nosso vovô Voyer, né, mas enfim, pessoal aí do GSI. Sexta, a gente chega com a real. Gente, tem uma prova dos 9 muito fácil para você ver como é inverossímil essa plantação, e eu já tô com a BIM aberta aqui, vou mostrar na sequência. Dica, Pierre Leiner e eu já demos o marco legal, entre aspas, para a constituição da Stasi Tabajara sem medo de ser feliz, sem nenhum controle de fundos, de organograma, nada. Lendo o marco legal, entre aspas, fazendo só isso. Fica claro que essa história, grafada com E, ridícula, é mais uma plantação visando a dissociar generais da família Bomba que eles colocaram no poder operando e seguindo operando. Algum comentário antes de eu mostrar o reality check aí, Vieira? Um único comentário, que é um parênteses que eu vou abrir aí. Vejam ontem, de novo, o que foi a fala dos senadores e senadoras no Pazuello. O tempo inteiro eles falando, não foi o senhor, é o Bolsonaro, não foi o senhor, é o Bolsonaro. Vejam bem, quem colaborou mais com essa fala? Humberto Costa, senador do PT. Você está entendendo? Tirando completamente das costas do próprio Pazuello. E, óbvio, da cadeia de comando a qual ele está submetido. Você está entendendo? Esse sempre foi o lance. É a conveniência do Bolsonaro como para-raio. Coisa que a gente sempre falou desde antes da posse dele em 2019. Bolsonaro é um para-raio. Ele vai servir de homem-bomba, feito para fazer exatamente isso que ele faz, que é provocar o caos absoluto e depois os agentes da ordem, que são os mesmos que criaram ele, aparecerem como bombeiro do fogo que ele pôs. Então, fecha parênteses, que era o seguinte, mais uma vez, a operação para-raio funcionou lá, porque é o seguinte, quem viu o Pazuello ali nesses últimos 2 dias sacou que foi um 7-1 dos militares em cima do Congresso. Mas vai lá. Pois é, inclusive com uma informação interessantíssima, que bom que a gente pode gozar das contribuições dessa rede Duplo Expresso, que o Cesare, cada programa tem alguém que se destaca. Nesse programa, no anterior foi o RM Silveira, e no anterior, antes desse, tinha sido o Ederson Schmidt. Hoje é Cesare que está contribuindo, ele fez uma descoberta garimpol sensacional, que também ajuda a sepultar, né? A gente sepultou, aqui com o que eu vou mostrar agora, a plantação, e ele rezou a missa de 7º dia da plantação. Olha só, que é o seguinte, a gente ficou devendo aqui no outro dia, qual é o decreto que daí o liberou geral, sem controle nenhum, para a Stasi Tabajara. É porque não era decreto, tem um decreto, mas já tem a portaria, fazendo a operacionalização. Então, atenção, a portaria de número 1079, de 2 de março desse ano, de 2021. Aí daqui, ó,
dispõe sobre a aplicação de recursos em caráter excepcional, aí passa boi, passa boiada, necessária ao desenvolvimento de atividades relativas à segurança da sociedade e do Estado, e que tenham como pré-condição o sigilo no âmbito da administração central do Ministério da Defesa. Aí você vai ver lá, ó, apoio à atividade de salvaguarda de assuntos sigilosos, ação de caráter sigiloso definida por autoridade competente, atividade de inteligência, aí tem aqui a questão, ó, prestação de serviços, aquisição de materiais permanentes e de consumo, deslocamento, blá, blá, blá. Aí tem que, ó. Então, as despesas de que trata essa portaria poderão ser realizadas mediante procedimento licitatório nas suas diversas modalidades. Mas, atenção, você que viu aí uma reunião, né, parece até, Piero, aquela anedota que é real, do primeiro concurso para a ABIN, o Fernando Henrique Cardoso criou a ABIN. A primeiro concurso saiu a lista de aprovados, né? A lista dos espias, dos espiões brasileiros. Mas até isso. O pessoal fez uma reunião para fazer uma licitação do spyware para invadir aparelhos celulares de detratores do regime e tal, não sei o que, assim, uma coisa bem... Bom, não pode mais falar português de piada, né? Enfim, vamos falar então o polonês, né? Como fala nos Estados Unidos, enfim, sei lá, o que é que seja, whatever, o estúpido, né? O agente 86, aí tá aqui, ó. Então, dispensa ou inexigibilidade de licitação na forma do procedimento de contratação direta, quando aplicável. Utilização de suprimento de fundos. O pessoal paga ali com cartão de crédito, né, recurso em espécie e tal, sem controle nenhum. Então, muito inverossímil quando você vê já a autorização lá no decreto, que foi feito em janeiro desse ano. Aí já a operacionalização para esse dinheiro, aí o registro fala aqui que não tem controle das pessoas e tal, só no âmbito do GSI e tal. O pessoal podia fazer isso. Se o GSI queria muito Pegasus, ele não precisava fazer procedimento de licitação. Até a inteligência do homem médio determinaria que não fizesse algo público, publicíssimo, como é um procedimento de licitação. Então, quando você vê essa história, né, não mais do que isso, foi, né, humilhado pelo caso Bolsonaro. Não, aqui quem manda sou eu. Vai ser o Pegasus. Aí, bom, isso para mim, quero até perguntar para quem está nos ouvindo, você acha que essa disciplina legal e já a operacionalização em nível ministerial de como é que se supre fundos para estados e tabajaras, dando a prerrogativa de dispensar licitação para tudo que envolver inteligência, tudo e mais um pouco, você acha que se torna inverossímil a história de uma reunião para fazer uma licitação? Aliás, lembrando de algo que eu aprendi aqui nas relações internacionais, pelo convento com diplomata, que é o seguinte, quando você quer matar uma coisa, matar uma minuta de tratado, você vaza. Então, se tivesse havendo essa história que ia contratar, se essa fosse a via de contratação, quem vazou queria matar. Aí fala, essa era a via mesmo? Não, podia ir por essa aqui muito discreta do decreto e da portaria. Mas aí o Cesare chegou para rezar a missa de sétimo dia. O pessoal aqui já está monitorando onde que o Pegasus já está funcionando, up and running, Pierre. Então pegaram aqui, ó, tem um fio interessante sobre isso, e aí embaixo o Cesare botou o seguinte, ó, o Pegasus, um aplicativo israelense de inteligência de uso militar, tem sido usado no país, no Brasil, como mencionado no link abaixo, que traz a lista dos países em que eles conseguiram identificar pelos IPs em que há a operação do Pegasus. E aí conclui o Cesare. E com ele, com o Pegasus, teria sido perfeitamente possível, por exemplo, acessar os dados que deram origem aos vazamentos da Vaza Jato, lá do Arara Rec. E falou, ó, em tempo, a empresa israelense NSO Group, a que desenvolveu e vende as licenças do Pegasus, proprietário do aplicativo, só comercializa as licenças para ministérios da defesa, inteligências de países. E aí tá aqui, ó, o artigo, ó, hide and seek, né, o esconde-esconde, indo atrás do spyware, o aplicativo malicioso de espionagem Pegasus do NSO, nas suas operações em 45 países. Vamos dar um Ctrl F aqui, Brasil. Brasil com Z, né? Que o pessoal quer fazer. Pois é, Brasil, tá aqui, ó. Brasilzinho, tá lá pela lista de IPs, ó, o Brasil pintadinho no mapa. Te surpreende, Piero, que o Pegasus, antes de processo de licitação plantado, não sei se antes do debate, quer dizer, esse levantamento, deixa eu ver a data aqui, é antes até da portaria e do decreto desse ano. Essa publicação é de 18 de setembro de 2018. Olha assim, um pouquinho antes da eleição de 2018. Te surpreende, Piero, que o Pegasus já estivesse funcionando durante o processo eleitoral de 2018? Não. Agora, precisa ver a quem esse grupo também está ligado, né? Porque, enfim, esses grupos todos israelenses, eles são muito conectados entre si, né? Então precisa ver de fato qual é a ligação dele. Enfim, talvez a gente tenha que deixar isso para
para a semana que vem, sei lá. Inclusive contribuições da rede, aqui está assistindo César, quiser ir atrás aí do organograma societário da NSO Group, etc e tal, do que for aberto aí, o pessoal tem que olhar CVM, ICC, CVM não, que não está no Brasil, mas SCC e tal, etc e tal. Enfim, que fique aí, porque de repente isso aí tem até alguma ligação com a Elbit, entendeu? E, vários desses grupos israelenses caíram em compliance do FCPA, que é o Acordo Anticorrupção Americano e tal, e, portanto, eles também estão, de certa maneira, submetidos ao mesmo, vamos dizer assim, guarda-chuva imperialista, né? Enfim, que atua dentro do sistema legal americano. O que é mais uma razão para a gente, talvez, pensar se isso aí não está conectado com os outros sistemas eletrônicos em geral que estão implantados no InfoWar brasileiro, como, por exemplo, é o sistema de guerra eletrônica do Exército, que foi feito pelo grupo, acho que era Tadiran Group, que é israelense também, que depois caiu para o guarda-chuva da Elbit. Portanto, eu acho o seguinte, essa notícia de que querem passar para ele outro hoax incrível para produzir, né, Romulo? Que é isso que a gente está falando desde sempre, essa história, meu Deus do céu. Que começa com separação entre ala ideológica e ala militar. Enfim, é essa estrutura, minha gente, que tem que estar na cabeça. Eles fingem essas divisões e polaridades, mas não tem. É o famoso telecat. O patrão é o mesmo, minha gente. Isso aí, pois é.